Quando eu era adolescente, a gente assistia os filmes do Jet Li quando queria uma coisa de arte marcial mais séria, mais de um suspense elaborado, junto com muita ação, né? E a gente via os filmes do Jack Chan para pegar e ter uma boa dose de ação misturada com muita comédia. Fora o grande improviso de que nos filmes do Jet Li a gente tinha muito o próprio artista e suas mãos como as grandes armas mortais, no caso do Jack Chan, ele pegava e transformava todo o seu cenário como se fosse arma. E eu estou feliz de finalmente poder falar dele aqui no canal, já que temos 2 filmes com o nome de City Hunter, um dos anos 90, estrelado pelo Jack Chan, chamado Caçador de Encrencas, perfeito para o nosso cara, e o outro que é de 2024 da Netflix, que eu quero comentar aqui com vocês. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, nosso Sexta-feira Sinistra. Vamos falar então sobre esses 2 filmes que pegam e trabalham justamente com a ideia de suspense e aventura policial, só que de formas totalmente distintas. Sendo que, em primeiro lugar, City Hunter é o nome, originalmente, de uma produção de mangá que durou durante os anos 80 e que teve, inclusive, adaptação de anime de sucesso na época, porém ambos são inéditos aqui no Brasil. E fez tanto sucesso que teve filmes de animação, assim como teve vários filmes de longa-metragem. Então, sim, esses 2 filmes que eu tô falando podem ser os mais famosos, mas tivemos também uma adaptação francesa de City Hunter e um dorama coreano de City Hunter também, além de outras produções, né? Então, pra vocês verem como realmente existe um sucesso mundial esse tipo de franquia, né? Então, vamos primeiro entender quem é o protagonista, qual a proposta dele, e depois entrar justamente nos filmes. Lembrando que se você gostar daqui, aproveita para dar um like, compartilhar, colocar no feed dos amigos aí, e vamos nessa. Em primeiro lugar, então, City Hunter é o nome, melhor, a alcunha dada para o protagonista, que é justamente um caçador urbano, como seria a tradução mais direta, né? Um caçador de recompensas / um detetive que é contratado para as mais diversas missões. E que justamente acaba se envolvendo com as galeras mais perigosas no processo, ao mesmo tempo que ele, se é um cara extremamente exímio nas suas habilidades, ele é um mega mulherengo. E isso fica bem claro nas suas 2 adaptações, no qual, apesar de seguirem para rumos diferentes, inclusive com até onde tem muito mais liberdade de ação dentro do filme do Jack Chan do que do filme recente de 2024, ambos que não é remake um do outro, mas sim, eles pegam o mangá como um todo e fazem uma releitura em sua versão própria, criando suas próprias histórias, cada um tem seu charme distinto. Em primeiro lugar, vamos para o Caçador de Encrencas. Aqui, que eu acho que já mostra como tem um aspecto mais alegre, justamente com o branco estourado que predomina o filme, e isso não é um xingamento, é meio que o estilão mesmo, né? Nós temos o Jack Chan protagonizando justamente como City Hunter, e que logo temos uma introdução que já dá todo aquele clima, no qual ele vai contando a historinha pessoal dele, de forma extremamente mulherenga e desengonçada, no qual o grande parceiro dele faleceu. Ele conta isso de forma tudo exagerada, inclusive, para você não ter nunca meio que um clima muito sombrio na história. E ele foi criado, e ele acabou criando a prima. Só que a prima agora cresceu e virou meio que uma parceira de luta dele, né? E o que acontece é que ele é extremamente mulherengo, né? E ao mesmo tempo ele tem aquela coisa de que isso acaba atrapalhando por vezes as missões dele. E o que ocorre é que ele recebe uma missão que é de pegar e localizar a filha de um mega empresário que está desaparecida. E assim a gente tem primeiramente cenas de perseguição pela cidade, inclusive cenas com patins que são maravilhosas, até alguns momentos inclusive com conflitos com outros tipos de ameaças, né? Talvez uma das cenas mais engraçadas é quando ele é atacado justamente pelas namoradas dos bandidos que ele prendeu anteriormente, até que o que acontece é que, coincidentemente, a parceira dele e a menina acabam todos caindo dentro de um cruzeiro de luxo, ele como clandestino, diga-se de passagem, só que para piorar a situação, tal cruzeiro é abordado por um vilão
que é um ex-militar americano que a ideia que se tornou justamente um bandido, e a ideia básica é: vou roubar todo mundo desse cruzeiro, já que o pessoal que tá aqui primariamente tem grana, né? E depois eu vou eliminar geral para não ter problema. Então, lá dentro ele acaba conhecendo duas agentes secretas e, além disso, um personagem que não é muito detalhado, mas que é um mestre do jogo de cartas e funciona quase como se fosse um Gambit, né, dos X-Men, já que além dele ser exímio com cartas e extremamente elegante, ele consegue atirar as armas, como se fossem adagas, quase como se fosse shurikens ninja, basicamente, né, atacando as pessoas com as cartas também, o que é ótimo. Então temos confusão após confusão lá dentro, com ele sempre tentando pegar, andar disfarçado de alguma forma, passar sem ser apercebido de outra, né? Justamente para pegar e vencer esses bandidos. E ao mesmo tempo, como eu disse, né, não falta protagonismo feminino dentro da história, já que temos a parceira dele lutando e temos ainda por cima justamente a dupla de espiãs pegando e atuando lá dentro. E é claro, das formas mais desengolçadas e engraçadas, todos os personagens que tem dentro da história. Inclusive, talvez vocês tenham conhecido um meme na internet, que é do Jack Chan, fantasiado de vários personagens de Street Fighter. E esse meme vem justamente desse filme. Porque o que ocorre? Tem uma parte meio fantasia, ficção científica, no qual o Jack Chan acaba caindo junto com dois aliados e o principal lutador justamente segurança do vilão, acabam caindo na sala de fliperamas e são meio que eletrocutados pelos equipamentos lá dentro. Então o que acontece é que eles ganham os poderes dos personagens de Street Fighter, inclusive suas vestimentas respectivas. Então temos uma série de sequências onde todos os combates são tirados diretamente de Street Fighter, usando poderes especiais, com bola de fogo. Temos basicamente o Dalsin, que é o indiano que gospe fogo, o Gael, que é o guerreiro das forças especiais americanas que usa golpes supersônicos, o Jack Chan inicialmente como o Honda, que é o lutador de sumo do Street Fighter, e posteriormente ele como a Chun-Li, que é justamente a personagem chinesa de Street Fighter, né, capaz de dar chutes em super velocidade. Então, essa é uma das cenas principais, eu acho que mais foi viralizada na internet, né? E mesmo assim o filme tenta dar um toque de ficção científica um pouco antes, onde ele mostra que tem um super computadorzinho pessoal que ele consegue analisar impressões digitais, né? Coisa que era supermente assim, essa é a coisa meio CSI, né, da forma como a gente analisa as coisas, etc. Era quase ficção científica nessa época dos anos 90, sabe? Então, realmente, ele tenta dar esse toquezinho meio imaginário, né? E como eu disse, o filme ele tem altas sequências de ação, muitas vezes focado numa coisa mais acrobática, e é quase como se fosse, algumas vezes, quase como um grande show do Jack Chan, quase. Inclusive, tem um momento que é sem o Jack Chan, onde tem uma banda que começa a tocar no palco, e é quase como uns 3 minutos da música inteira, como se fosse um gigantesco clipe, todo o filme, sabe? Então, realmente mostrando realmente como a ideia é: vamos entrar num clima bem agradável e realmente de coisas acrobáticas, toda a história do filme, sabe? O que não deixa de pegar, tem umas cenas de tiroteio importante, né? Os duelos são muito bem elaborados e, como eu disse, o fato dos duelos e combates serem bem feitos e com coreografias bem interessantes e coerentes, não significa que não sejam feitas de forma exagerada, né? O que dá um tom de humor muito legal, como um momento onde o Jack Chan está lutando contra um grupo de pessoas extremamente altas e de repente ele tá passando do fundo um filme do Bruce Lee, do qual ele tem a ideia de golpes para poder pegar e utilizar esses caras para poder pegar e neutralizar eles, sabe? Então temos todo esse clima que é feito justamente nesse City Hunter, o Caçador de Encrencas, que inclusive está disponível remasterizado atualmente, sabe? E foi muito gostoso reassistir atualmente, com uma qualidade gráfica muito melhor do que quando eu pegava e tinha minha TV de tubo lá em casa, que foi quando assistia pela primeira vez, né? E agora, entrando no City Hunter da Netflix. Aqui nós temos uma história mais sombria, mas não deixa de ter um tom mais engraçado e com
realmente as peripécias acrobáticas continuam. Aqui, enquanto a ideia da morte do parceiro e tendo que deixar uma criança para cuidar nas mãos dele é justamente meio que é o prelúdio da trama, meio que a apresentação e a história se passando anos depois disso, aqui não. Aqui, toda história envolve justamente isso, onde o primeiro arco, a primeira apresentação é meia hora, justamente mostrando ele e o parceiro atuando, lutando contra o crime, até finalmente pegar e ele, infelizmente, falecer, e a irmã tentar descobrir o que está acontecendo, caindo justamente assim no mundo do City Hunter. Lembrando uma coisa importante, o primeiro filme que eu falei pra vocês, O Caçador de Encrencas, apesar do mangá ser japonês, o filme, ele é de Hong Kong. Então ele tem um clima, e apesar de ter um elenco bem internacional, né? Então, ele tem um clima bem dos filmes de artes marciais dos anos 80 e 90 da época. Aqui não, estamos falando de um filme, o City Hunter de 2024 da Netflix, é um filme japonês mesmo, né? E que até onde sei, parece que ele tenta puxar um pouco, ou coisa um pouquinho mais próxima do clima original do mangá. Aqui, então, a ideia básica é que continuamos com mulherengo, tudo mais, né? Só que aqui a gente tem uma profundidade, na minha opinião, desse mulherengo, onde fica bem claro que existem 3 motivos pelo qual ele desse jeito meio mergulhado na noite. Número 1, ele realmente caça contatos e informações através disso. Inclusive você vê, tem um momento onde está atuando como go-go boy numa boate, né? E você vê isso, que ele faz meio isso para poder pegar, se enturmar, para conseguir informações e os contatos lá dentro, né? Número 2, porque ele vê coisas horríveis, tipo a morte do parceiro dele, né? Então funciona como uma forma dele aliviar o cérebro de tanta coisa horrível que ele vê dentro da profissão dele, né? E em terceiro lugar, não menos importante, a ideia do filme não é que você vai ver um monte de coisa de sacanagem, não. Você tem a mente pervertida do cara, né? Só que o filme vai fluindo tranquilamente. Então é um traço de personalidade sem se perder dentro do protagonista, o que eu acho bem bacana, já que inclusive a irmã do cara que morreu nunca é sexualizada e ela atua realmente como uma co-protagonista, meio que estimulando ele ir pra frente, inclusive em alguns momentos onde ele cai na tentação de procrastinar. E a ideia básica desse filme é que estamos tendo uma guerra de gangues, mais do que uma guerra de gangues, estamos tendo um surto de violência brutal, onde as pessoas estão tendo, ao mesmo tempo, altos surtos de agressividade, associados justamente com uma força extrema, que, assim, beira o super-humano, diga-se de passagem, né? Então, não chega a ser uma coisa de ver luta de DC e de Marvel, mas a gente vê nitidamente como isso fica bem claro quando a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Quando finalmente temos o primeiro confronto direto com uma dessas pessoas, a pessoa é capaz de erguer o carro, não acima da cabeça, mas capaz de virar um carro pro lado, né? Então meio que nos limites da força que são humanamente possíveis, sabe? Então, o que acontece é que ele vai investigar o City Hunter justamente qual é a relação desse surto com justamente a morte do parceiro dele, que estava investigando isso, e de uma substância associada justamente a esse surto. Então ele progressivamente vai pegando e conhecendo os mais diversos tipos de grupos e sociedades lá dentro. E uma coisa interessante é que, apesar do mangá ser dos anos 80, a história ela é colocada e estruturada nos tempos atuais, né? Tanto que existe uma questão bem interessante justamente das redes sociais, como são colocadas lá dentro, né? Da questão de como vira local de contrato e estruturação de negócios, as redes, né? E mesmo como superexposição nas redes sociais pode causar umas coisinhas bem complicadas, diga-se de passagem, né? E o que ocorre é que também, só que ao mesmo tempo, existe um negócio que ele está fazendo, o City Hunter. Aqui, o que acontece é que o parceiro dele morre quando ele está no meio de uma outra missão, que é justamente de achar uma menina desaparecida. E quando ele finalmente acha mais pra frente, descobre que as coisas não são exatamente o que contaram pra ele, que essa menina também foi vítima de certos experimentos, diga-se de passagem, e que ela está sendo caçada por várias pessoas de uma organização, e talvez por mais de uma organização. E ao mesmo tempo temos o problema de que ela continua sendo uma adolescente, né? Então, tipo,
ou melhor, alguém saiu da adolescência, e ao mesmo tempo com todos os problemas ligados às redes sociais associadas, sabe? Inclusive, tem um dos momentos que uma das coisas que eu acho mais interessante, que é dentro de um concurso de cosplay patrocinado por uma empresa farmacêutica. Eu acho que esse é um dos momentos mais característicos e um dos meus favoritos dentro da história, onde temos a ideia deles trabalhando disfarçado para tentar descobrir o que está acontecendo, e 2, um dos melhores combates, onde ao mesmo tempo que ele pega e luta contra uma mulher que parece quase a mulher gato, a forma como ela pega, age e combate, e tem ao mesmo tempo um sniper tentando pegar e atirar nele à distância. Então ele tem que ao mesmo tempo defender a plateia para não pegar e ser atingida, tem que pegar e lutar contra a mulher para não morrer, e ao mesmo tempo sobreviver ao fato de que enquanto ele tá lutando, impedindo as pessoas de se machucarem, tem ainda por cima alguém tentando pegar e disparar nele à distância. Eu acho que é um dos momentos mais bem caracterizados, onde a gente tem aquele equilíbrio entre humor, um visual bem diferente, colorido, ao mesmo tempo temos uma tensão de combate extrema, uma coreografia muito boa pro impacto de cada ação que é feito, de cada personagem na luta, e uma tensão cada vez mais crescente, sabe? Então eu acho que é um dos melhores equilíbrios entre suspense, mistério, tensão, ação e comédia que eu já vi, que dá me preocupar desses pontos. Mas pra frente, é claro, a gente vai descobrir que experimentos foram eles, né? E é interessante que a gente vê isso, inclusive, associado um pouquinho da própria história do Japão em certos aspectos, sabe? Então, é aquela coisa onde, novamente, temos um toque leve de ficção científica dentro dessa história, mas, ao mesmo tempo, né, é uma coisa próximo do realista, sem fugir muito. É quase como se fosse um filme do Batman, diga-se de passagem, ou uma versão mais tranquila do filme do Máscara Negra, que inclusive comentei aqui no canal do Jet Li também. Então, já falei do Jet Li aqui no canal, hoje eu consegui finalmente buscar um pouco do Jack Chan. E é uma obra que eu queria realmente ter vendo as pessoas falando mais, porque o filme ele realmente te mergulha na ação, e realmente é uma coisa muito legal de uma construção de parceria, por causa que inicialmente ele não quer deixar a mulher perto dele, justamente a irmã do cara, pra ela não pegar e não se machucar. Tanto que parte dessa figura do mulherengo funciona também com uma outra camada, que é o seguinte: fazer com que as pessoas tenham um certo asco dele e não se aproximem, porque é aquela coisa, um certo medo de que se as pessoas que gostam de mim se aproximarem muito de mim, elas podem correr o risco de se machucar devido às pessoas perigosíssimas com qual eu lido dentro do meu trabalho, dentro das minhas missões. Por isso eu vou fazer um comportamento, então, meus comportamentos mais desprezíveis eu vou dar uma acentuada neles, porque com isso eu ajudo a manter essas pessoas longe para pegar e evitar problemas. E é bem legal como ela vai vendo por trás dessas camadas, não virando o interesse romântico do cara, isso que seja bem claro, sabe? Mas sim, realmente ela vai entendendo como a mente funciona, admirando ele e ao mesmo tempo fazendo críticas quando necessárias e virando realmente uma parceira. E ao mesmo tempo, né, como ela está conhecendo aquele meio, tem umas atrapalhadas e coisas que ela faz que não são coisas do tipo, nossa, ela é muito burra, mas coisas do tipo, gente, uma pessoa que não conhece aquele meio facilmente seria enganada ou cometeria certos erros lá dentro, sabe? E que não é culpa dela, mas culpa justamente do City Hunter, que não treinou e orientou ela como deveria, na verdade, sabe? Então, é bem interessante como tudo isso é estruturado e vai pegando, vai crescendo a trama. Como eu disse, né? Tem muita ação, tem correria, artes marciais, tiroteio, e é bem interessante que os tiros não são à toa. A ideia básica é que ele quase não atira, e quando ele atira, lembrando que armas, a gente tem todo um sistema de muito restrição dentro do Japão, inclusive a gente tem, assim, inimigos brutais, então acontece, cada tiro que ele dispara é um momento próprio dentro do filme, com todo um grau de precisão e uma coreografia necessária para ele poder pegar e atingir o objetivo. Então, é meia dúzia de tiros que ele dispara e cada tiro específico, cada bala é feito para fazer uma sequência
cinematográfica memorável, mostrando como cada um dos tiros precisa ser certeiro. Aquela coisa, você só usa em último caso e em casos muito precisos. Se vocês gostaram, querem que eu comente mais obras desse tipo, coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!